Será que um juiz que julga segundo a finalidade da lei e não segundo a literalidade da lei é um ativista judicial? Este é o tema do meu novo ensaio que está sendo publicado agora na obra Neoconstitucionalismo, Ativismo e Liberdade, organizada pelo professor Fábio Cardoso Machado, que conta com a contribuição dos professores que participaram do evento organizado pelo professor Fábio Machado em 2022, juntamente com um grupo de pesquisa em que a gente estudou o ativismo judicial. Ao final do semestre de estudos, o professor Fábio propôs tanto um evento em que a gente debateu o ativismo judicial, quanto também a publicação de uma obra com os ensaios apresentados no evento e que agora está saindo pela editora Totti. Já se encontra em pré-venda, vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse. Nessa obra eu publico o ensaio O juiz pode julgar a lei? O julgamento por equidade seria ativismo judicial? E a minha ideia é a seguinte: tanto provar que quem julga por equidade, conforme Aristóteles e Tomás de Aquino, ou seja, a epieiké ou a equitas, não julga a lei, isto é, não diz que tem uma lei melhor que a do legislador, mas na verdade, como dizia Tomás de Aquino, aplica a verdade da lei. E um segundo objetivo é demonstrar que o ativismo judicial é um perigo para o Estado democrático de direito, especialmente para a separação dos poderes entre o poder legislativo e o poder judiciário, assim como é um risco ao princípio da legalidade. A ideia nessa obra é discutir o neoconstitucionalismo e o ativismo judicial, que são fenômenos cada vez mais comuns no judiciário brasileiro. E os 9 autores que participaram dessa obra organizada pelo professor Fábio têm em comum exatamente achar que o ativismo judicial pode ser danoso ao Estado democrático de direito. No meu ensaio especificamente, eu vou partir da Suma Teológica da segunda parte, em sua segunda seção, questão 120 de Tomás de Aquino, onde ele estuda o que é a equidade. Posso adiantar para vocês que a palavra equidade no idioma português hoje em dia é associada à justiça em 2 modalidades. Primeiro, a questão tradicional da equidade, que tem a ver com a virtude ética dita do caráter das pessoas, e na realidade consiste em uma modalidade de justiça, isto é, a correção da letra da lei quando ela se afasta das circunstâncias iniciais para as quais ela foi concebida, e é, portanto, uma virtude ética, e, por outro lado, em virtude da inexistência de outra expressão para traduzir a expressão em inglês fairness, que foi empregada por John Rawls na sua teoria da justiça, ou melhor, a justiça como equidade, ou justice as fairness, mas que em realidade se trata de exatamente outra coisa, porque na teoria de Rawls, fairness, ou o que foi também conhecido por equidade, consiste numa virtude política dita de instituições. Então, diferentemente de Aristóteles e Tomás de Aquino, que concebiam a equidade como uma virtude ética dita do caráter das pessoas, que leva as pessoas a serem melhor do que meramente justas, ou melhor do que justas segundo a literalidade da lei, mas tomando a lei num sentido bom, a justiça como equidade, ou melhor, a equidade na teoria de Rawls é tomada como uma virtude política dita de instituições e o objeto da justiça, ou melhor, o justo, aquilo que ele considera justo para as sociedades liberais e democráticas. Bom, voltando para esse conceito de Aristóteles e de Tomás de Aquino, especificamente nessa questão 120 da Suma Teológica, da segunda seção da segunda parte, Tomás de Aquino começa dizendo que as ações humanas são contingentes, isso é, podem se dar de infinitas formas. É impossível listar todas as suas condições ou todas as suas circunstâncias e os seus objetivos nas ações humanas. Afinal de contas, o ser humano é dotado de livre-arbítrio. Por outro lado, a lei ou a regra das ações humanas, e é isso que a lei ela tenta medir as ações humanas, ela deve falar de modo geral para que valha na maior parte dos casos. Em alguns poucos casos, segundo Tomás e Aristóteles, ela pode falhar. Tomás exemplifica isso buscando um exemplo de Platão na República, que é o do empréstimo de uma espada. Diz Tomás aqui na Suma Teológica. Certa feita, alguém recebeu em empréstimo uma espada. Passado algum tempo, essa pessoa que emprestou a espada a pede de volta. Se ela enlouqueceu e quer a espada de volta, seja para matar a sua esposa, ou seja, para tentar contra a pátria, pela letra da lei, os empréstimos devem ser devolvidos e a espada deveria ser devolvida nesse caso. Contudo, segundo a justiça e a verdade, erra e age injustamente aquele que devolve a espada, porque se coloca na posição de coautor de um homicídio ou de um crime contra a pátria. Ou seja, a ideia de Tomás de Aquino aqui é mostrar que a finalidade da lei é o bem comum
E, em geral, devolver aquilo que foi emprestado é, ao mesmo tempo, atender ao bem comum e fazer o que é o justo, ou seja, os empréstimos devem ser devolvidos. Por outro lado, nessa circunstância específica em que alguém empresta uma arma e a quer de volta para cometer uma injustiça e atentar contra o bem comum, nessa circunstância específica, aquilo que vale para a maior parte dos casos e vale em geral, se mostra injusto, e uma pessoa que é dotada da virtude da equidade segue não a literalidade da lei, mas a verdade da lei, ou seja, nessa circunstância específica, atenta contra o bem comum e atenta ao objetivo da lei, que é, segundo Tomás de Aquino, uma ordenação da razão promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade para o bem comum, ou seja, esse é o conceito de lei. Nessa circunstância específica, atender ao bem comum é não devolver aquilo que foi emprestado. Então, aquilo que vale geralmente, circunstancialmente, pode se mostrar injusto. E nessa circunstância excepcional, que o legislador sequer poderia ter previsto, se mostra justo corrigir a literalidade da lei naquilo que era imprevisível para o legislador e não devolver a espada para o louco furioso. Aristóteles, comentando a virtude da epieikeia, que é essa parte da justiça, que é tomar a justiça num sentido legal, mas não segundo a literalidade da lei, mas segundo a sua verdade, vai dar um outro exemplo interessante que é: havia uma lei que condenava alguém que agredisse outra pessoa com um ferro. Em determinada circunstância, uma pessoa desfere um bofete portando um anel de ferro. Segundo a literalidade da lei, o réu agrediu a outra pessoa com ferro e deve ser condenado a essa pena mais severa. Porém, segundo a verdade, diz Aristóteles, não agride a pessoa com ferro. Isso é evidente na medida em que alguém que agride a outra pessoa com ferro tem uma intenção letal. Não é o caso de desferir o bofete. E, finalmente, há um terceiro exemplo que Tomás de Aquino dá nos comentários à Ética Nicômaco de Aristóteles, em que ele comenta toda a obra aristotélica. Nestes comentários ele diz que um rei, certa feita, fez uma lei proibindo os viajantes de subir nas muralhas do castelo sob pena de morte. Porém, uma nação estrangeira tendo atacado o castelo e os guardas se vindo na necessidade de convocar os viajantes para auxiliar na repressão desses estrangeiros que tentavam atacar o castelo, convocaram os viajantes para que subissem nas muralhas do castelo e auxiliassem na sua defesa. No dia seguinte, o rei se deparou com a seguinte situação: os viajantes haviam subido na muralha do castelo e havia uma lei geral que dizia que aquele que subisse na muralha do castelo deveria ser punido com a pena de morte. O que fazer nessa situação? Tomás de Aquino diz claramente que a razão e o direito natural apontam que aqueles que beneficiam o bem comum devem ser premiados e não punidos. Seria não razoável e insensato punir esses viajantes que subiram na muralha do castelo, apesar da aplicação literal da lei, levá-los à condenação à morte. Então Tomás de Aquino diz que devemos afastar a aplicação literal da lei e devemos interpretá-la de acordo com a sua verdade, não de acordo com a sua aplicação literal. Toda a questão aqui é que esse debate de Tomás de Aquino consegue circunscrever um aspecto da hermenêutica jurídica em que, com clareza, em que pese não se aplicar a literalidade da lei, você está aplicando a lei, você está aplicando a vontade do legislador. E é isso que importa. Então, você, apesar de se afastar da letra literal da lei, não está agindo de um modo ativista, não está propondo uma lei melhor. Por isso, que é o título do meu artigo, inclusive é um dos temas discutidos por Tomás de Aquino, de que aquele que julga por equidade não julga a lei, isto é, não diz que tem uma lei melhor que aquela lei proposta pelo legislador, não diz que a lei do legislador é equivocada ou ruim, apenas julga de acordo com a sua verdade, não de acordo com a sua literalidade. E mais do que isso, Tomás de Aquino ainda conclui que aquele que se apega à literalidade da lei para condenar, por exemplo, os viajantes a uma pena severa ou para obrigar a pessoa a devolver a espada recebida em empréstimo para que o louco furioso cometa um crime, essa pessoa que se apega à literalidade da lei para cometer essas injustiças, ela não possui uma virtude, possui em realidade um vício, que foi descrito por Aristóteles como o akribodikaios. Akribos, em grego, quer dizer minudente, dikaios justo. E Tomás de Aquino, no Comentários à Ética Nicômaco, explica que o akribodikaios, aquele minudente nas coisas da justiça que se apega à gramaticalidade da lei para exigir direitos que muitas vezes são injustos, ou seja, toma a lei não como uma medida para o bem comum, mas para o mal, seja para fazer o mal em relação às outras pessoas ou para fazer o mal em relação à comunidade, essa pessoa possui esse vício e não uma virtude. Então, nesse texto que eu indico para vocês, desde já,
eu vou estudar exatamente esse âmbito em que a gente pode interpretar a lei sem ingressar no ativismo judicial, ainda que a gente vá decidir em contrariedade com a letra da lei, porém se apegando à sua verdade, e buscar contribuir com elementos que auxiliem um juízo prudencial ou um juízo da sensatez dentro desse aspecto de aplicar algo que é geral a circunstâncias imprevisíveis ou contingentes, como diz Tomás de Aquino. E, finalmente, se você quiser saber mais sobre equidade, seja nesse sentido de epieikeia a equitas, de Aristóteles e Tomás de Aquino, ou seja no sentido de fairness, de John Rawls, tenho muitos vídeos aqui no canal, inclusive uma playlist completa sobre o assunto. Um grande abraço e uma boa semana. São os votos do professor Leandro Cordioli.